Nós vamos orar pela vida do pastor. Fique de pé nesse momento, vamos abençoar a vida dele, para que nessa noite ele seja um canal de bênção nas nossas vidas, amém? Aleluias. Estende suas mãos para cá. Pai, nessa noite, Jesus, nós queremos abençoar a vida do nosso pastor. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que nessa noite ele possa ser um canal do Senhor sobre as nossas vidas. Usa ele, meu Pai, com graça, meu Pai, nessa noite. Dê ele uma palavra rema, meu Pai, e que nós possamos sair daqui, meu Pai, alimentados pelo Senhor. Nós abençoamos sua casa, sua família, seu ministério, e como igreja, meu Pai, nós abençoamos a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Hoje é um dia especial. E por que é um dia especial? Porque é dia de trazermos à memória aquilo que Cristo fez por nós. Isso tem que ser a sua maior expectativa, amém? 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 Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios. Coríntios, capítulo de número 11. O verso de número 17. Coríntios 11, 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vocês reúnem na igreja, e em parte eu acredito, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quanto, pois, vos reunir no mesmo lugar, não é para a ceia do Senhor que vocês comem, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, o meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo de si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reuni para comer, esperais uns aos outros.
Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de que não vos reunides para o juízo. Quanto às demais coisas, eu ordenarei quando for ter convosco. Feche os seus olhos. Cerca esse lugar com a tua glória, Deus. Usa a minha vida, Pai. Coloque anjos ministradores aqui no nosso meio. E que nessa noite nosso coração esteja aberto como uma terra fértil, para receber a tua palavra e entendê-la, compreendê-la e praticá-la. Senhor, eu peço que o Senhor traga revelação ao nosso coração. O Senhor tem poder, Pai, para imprimir no nosso coração a tua lei e os teus princípios. Faça isso nessa noite e nos dê a direção, em nome de Jesus. Diga comigo assim: o meu coração, nesse momento, é uma terra fértil para receber a palavra de Deus. E eu declaro que essa palavra vai produzir em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor pela palavra dele. Nosso objetivo como igreja tem cada vez mais ficado claro ao meu coração. E também, talvez, no compartilhar com os irmãos, nós vamos descobrindo, entendendo e aperfeiçoando a nossa visão como igreja. E desses 6 meses para frente, eu estou com o meu objetivo formado de trazer sobre nós mais clareza de para onde nós estamos indo. Então, esses 6 primeiros meses que começamos, dediquei a trazer um entendimento sobre o nosso GD, conversar mais sobre ele, aperfeiçoar mais. Ano passado, dedicamos um pouco ao nosso call-out. E daqui para frente, eu quero trazer mais sobre a cultura da Gerando Vidas, porque não é fácil implantar uma cultura. Uma cultura, ela leva pelo menos 3 anos para ser implantada. É por isso que o Ministério de Jesus permaneceu 3 anos. Poderia, talvez, ter demorado mais ou menos, mas sabendo disso, Jesus caminhou durante 3 anos com 12 discípulos. Com discípulos que viraram apóstolos, e até hoje a palavra está sendo estabelecida sobre nós. Então, nosso encargo começa hoje, no primeiro domingo de julho. Primeiro domingo do próximo semestre que caminharemos. Então, nós vamos a cada vez mais tocar um pouquinho da nossa direção. Nós somos uma igreja evangelística e profética. A nossa visão é caminhar como igreja nas quartas-feiras, uma quarta-feira profética. E o profético é para edificação, é para que nós venhamos entrar aqui talvez enfermo e sair curado, é para manifestação do poder de Deus. Aqui nas quartas-feiras é o dia que Jesus multiplica o pão e peixe na sua casa. É o dia que o leproso entra por essas portas, dizendo: se quiseres, pode me limpar. E Jesus vai dizer: eu quero, seja limpo. É o dia que entrarão drogados e sairão pastores. Entrarão pessoas, sabe, com a vida destruída. E nós vamos, pelo poder de uma palavra, como disse Deus, haja luz. E haverá luz no meio das trevas das pessoas. Nós estamos clamando a Deus no monte, toda terça-feira, estamos indo ali com a nossa liderança, pedir a Deus uma palavra, pedir a Deus um direcionamento, para que na quarta-feira Deus venha nos usar para trazer palavras poderosas dele. Mas aos domingos nós seremos muito confrontados aqui, diga amém. Porque no domingo é o dia de falarmos do ID. Ou seja, quarta-feira é o vinde, mas domingo falaremos do ID. Porque nós temos que, como cristão, ter responsabilidade diante de Deus, irmãos. E a nossa responsabilidade é fazer com que a mensagem que temos recebido alcance outros corações. A nossa intenção aos domingos aqui é falar sobre Jesus Cristo, é falar sobre as características de Jesus, é falar sobre o caminho que Jesus percorreu e que nós também vamos percorrer. E toda ceia, já tem umas 4 ceias, se você tem percebido, que todo culto de ceia eu faço menção ao que Cristo fez. Por quê?
A Bíblia diz que nós aprendemos e aperfeiçoamos quando falamos as mesmas coisas várias vezes. A palavra do Senhor também se renova toda manhã. E o que nós temos que entender? Que o culto de ceia não é um dia de você tirar fotinho com a ceia na mão e postar no seu stories. Ainda que você faça isso, tá tudo bem. O culto de ceia não é simplesmente para virmos aqui comer pão e beber cálice de uva. O dia de ceia não é simplesmente para você também se condenar e se criticar e se acusar. O dia de ceia é para trazer entendimento do que estamos fazendo aqui. Sabedoria, entendimento do que vai ser falado aqui nessa noite. E o texto que nós lemos é Paulo, o apóstolo, exortando a igreja de Coríntios. Por quê? Porque aquele povo de Coríntios reunia no dia de ceia, e eles reuniam para uma coisa: comer e beber. Comer pão e beber vinho. E aqui no texto que nós lemos na palavra de Deus diz que uns comiam e outros ficavam com fome. Por quê? Porque quem chegava primeiro bebia água limpa. Então eles reuniam para falar da ceia, mas na verdade eles reuniam para comer e beber. Outros já pegavam o cálice do vinho e se embriagavam, irmãos. A ponto de, na hora de fazer memória de Jesus, eles já não sabiam mais o que estavam fazendo ali. Pensa, irmãos, que a igreja de Coríntios é uma igreja que ela era uma igreja carregada de dons espirituais, aonde, irmãos, eles oravam e morto ressuscitava, paralítico andava. Paulo vai elogiar várias coisas da igreja de Coríntios, mas ele agora vai trazer uma exortação no quê? Na ceia. Por que Paulo estava preocupado em exortar e orientar o povo pela ceia? Porque ele estava dizendo uma coisa: não adianta nada você ser carregado de dom e não entender o propósito pelo qual vocês exercem o dom que Deus te deu. Não adianta nada vocês carregarem um dom de cura, não adianta nada vocês carregarem um dom de revelação, dom de palavra profética, não adianta nada você carregar os dons, mas vocês não saberem o que estão fazendo no dia mais importante, que é a ceia. E ele começa a exortar aqueles irmãos que estavam ficando embriagados. Estavam ficando o quê, irmãos? Embriagados no dia da ceia. Olhe para cá, irmãos, e tenta imaginar a cena comigo do que estava acontecendo ali naquele culto de ceia. Os irmãos não sabiam o que estavam fazendo ali. Eles estavam simplesmente comendo e bebendo. Mas agora, com essa exortação, Paulo começa a dizer: vocês precisam aprender o que vocês estão fazendo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu. E ele estava dizendo: você tem que fazer isso em memória dele. Paulo começa agora a exortar aquela igreja e dizer: você não pode fazer isso indignamente. Repita essa palavra comigo: indignamente. Mais uma vez, indignamente. Pela terceira vez, indignamente. Olhe para cá. Indignamente não é indigno. E aqui tem cristãos que têm mais tempo de igreja, que já foram de igrejas tradicionais, assembleia, presbiteriana, e louvado seja Deus, porque nós estamos aqui porque um dia alguém lá atrás investiu. E muitas pessoas que estão aqui deixaram de ceiar. Por quê? Porque o pastor pegou esse texto, e um dos problemas que nós brasileiros temos é de interpretação de texto. Quantas vezes você já brigou com alguém no WhatsApp porque você leu um texto errado? Alguém fala A, você entende B e já: por que você está falando assim comigo? Eu falo: não, eu estou falando normal, mas é por causa da interpretação. A gente não sabe interpretar textos, e aí a gente faz do texto algo que a gente acredita que seja. Mas aqui nesse texto, os pastores pegavam e falavam assim: olha, esse é o momento de você analisar a si mesmo. E você não pode ceiar indignamente. E quando a gente ouvia essa palavra, a gente pensava o quê? Nos nossos pecados. Quem já fez isso? Quem já deixou de ceiar porque entendeu esse texto e pensou que você não podia ceiar se você tivesse pecado? A minha pergunta para nós aqui nessa noite é o seguinte, irmãos: quem então seria digno de ceiar?
Porque o próprio pastor que ali estava trazendo um peso para a igreja, porque talvez conhecia o pecado de um e de outro, de atendimento pastoral, de gabinete. E talvez ele falava algumas coisas, e tem igreja que até as diaconisas já sabia das pessoas que estavam em pecado, e elas não passavam com a ceia. A pessoa estava lá, elas viravam e não apresentavam a ceia para aquela pessoa, porque elas a julgava que aquela pessoa estava indignamente para ceiar. Porque o pastor também falava, analise a si mesmo, e quando você se analisa, qual que é a conclusão que você vai chegar, irmãos? Se nós fôssemos sinceros aqui nessa noite e pedíssemos uma análise de cada um de nós, o resultado seria: ninguém ceia, ninguém toca. Porque quem de nós seríamos digno de tocar no corpo de Cristo? De tomar o pão e tomar o cálice. Mas entenda, indignamente não se aplica em pessoa, indivíduo. Indignamente se aplica em uma situação. Por que Paulo estava dizendo agora, não ceiem indignamente? Porque o ambiente estava indigno. Então aquele ambiente estava indignamente correto. Eles não estavam, indignos naquele ambiente para ceiar. Por quê? Porque indignamente não se aplica a uma pessoa. Eles estavam dizendo o quê? Vocês não estão dignos de ceiar, por quê? Porque vocês estão bêbados. Vocês estão aqui? Tem alguém bêbado aí, irmão? Exagerou no vinho na hora do almoço? Olha para cá. Por que não, irmão? Se entrar um bêbado por essa porta e a gente der o pão e o cálice para ele, ele vai fazer o quê? Tira gosto. Sim ou não? Ele não vai ter o quê? Consciência do que ele está fazendo. E é exatamente isso que o povo de Corinto estava fazendo. E quando nós olhamos para que seja igreja, a gente não acredita. Por quê? Porque nós temos a mania de julgar melhor que os outros. O tempo todo julgando melhor ou pior. Mas Paulo estava trazendo uma orientação para aquele povo: o seguinte: examine-se a si mesmo. Examinar pecado, irmão. Até porque ele era o primeiro dos pecadores. Até porque ele tem um texto que ele diz assim: eu me considero o pior dos pecadores. Então entenda a carta que Paulo está escrevendo. Examine-se a si mesmo. Eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Eu sei o significado desse pão que eu estou comendo. Eu sei o significado desse cálice que eu estou bebendo. Eu sei o que significa o pão e o cálice. Então, se eu examinei isso, eu então vou ceiar. Por quê? Porque muitas pessoas pensam que tem que estar bem para ceiar, onde na verdade você ceia para ficar bem. Onde na verdade você ceia para ser santo, separado. Tem muitas pessoas esperando ter santidade. Aí a gente, no dia de ceia, convocava até um jejum com a igreja. Por quê? Porque é o dia que a gente precisa, né? E quantas vezes, talvez o Caio vai lembrar desse tempo, a gente ia embora, irmãos, no domingo de manhã, depois do jejum, e eu nem conversava com a minha esposa. E o medo de xingar ela, de mandar ela para a Conchichina e à noite falar assim com a ceia. Eu já vi diáconos chorando na hora da ceia, fazendo assim. Porque quase matou a mulher. Ou porque xingou o menino. Ou porque xingou um palavrão no dia. Ou porque fez alguma coisa que na cabeça dele agora. Mas entenda, irmão, não é só no domingo, é uma vida. Não é só o domingo, é uma vida. Só que nós pensávamos que aquele domingo era especial. Nós pensávamos que aquele domingo a gente tinha que ficar o mais santo e correto do dia. E aí, irmãos, nós tínhamos de justiça própria. Aí quando a gente ceiava, meu Deus, parecia que estava liberando a gente para o pecado, de tanto que a gente glorificava. Porque nós espiritualizávamos aquilo, e realmente é algo espiritual, mas na nossa cabeça, às vezes a gente glorificava porque a gente olhava para o lado de alguém que não ceiou. Mas glória a Deus que eu estou ceando.
E quando eu não podia ceiar, porque ainda não era casado, e depois eu casei, e aí depois, irmãos, a primeira ceia, eu lembro disso até hoje. Ah, mas como que Deus trabalhou na minha vida? E por que agora parou? É porque o nosso coração começou a mudar de posição. E aquilo que para nós outrora era espiritual se tornou algo natural demais. E Deus não trabalha segundo a sua mente, mas Deus trabalha segundo a sua fé. Quem de nós seríamos dignos de tocar na ceia, irmãos? Louvado seja Deus por Cristo Jesus, que nos justificou. Olhe para cá. E eu queria aqui encerrar dizendo para nós, sabe, nessa noite, que pelo menos 3 coisas a ceia precisa ter base na nossa vida. A primeira coisa que nós temos que entender é que precisamos ceiar com a memória do que Cristo fez e não com a memória daquilo que nós estamos praticando. A primeira coisa que temos que lembrar na hora de ceiar é ceiar com a memória do que Cristo fez e não com a memória do que nós estamos praticando. Sabendo que isso não nos dá o direito de continuar nas nossas práticas iníquas. Sabendo que isso não nos dá o direito de continuar fazendo coisas erradas, achando que porque agora Jesus me perdoou, eu continuo fazendo. Não. Porque um dia tudo será consumado diante do fogo de Deus. Quem já ouviu aquela frase assim, só Deus pode me julgar? Quem já falou essa frase? Até o bebê já falou aí? Porque fica muito bom e muito bonito quando a gente encaixa texto no nosso ego. Fica muito bom e muito bonito quando a gente encaixa texto no nosso ego. Por quê? Porque quando a gente fala geralmente assim, só Deus pode me julgar, é porque você sabe que você está errado e você não quer que ninguém aponte seu erro. E quando você fala só Deus pode me julgar, você está querendo dizer o seguinte: eu não tenho medo do julgamento de Deus. Isso era para te assustar. Quando alguém fala assim, só Deus pode me julgar, isso seria um motivo de você assustar, porque Ele vai julgar sem injustiça. E os olhos dele serão como chama de fogo. Então todas as vezes que nós formos ceiar, nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que Jesus fez por nós. Ele morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Ele deu o direito daquele que era condenado ao inferno ser justificado para morar eternamente no céu com Ele. Ele nos dá alívio na nossa alma, porque nós sabemos que se fosse de nós, nós não estaríamos aqui hoje, irmãos. Se fosse nós mesmos que fôssemos ter que melhorar para receber alguma coisa de Deus, ninguém de nós aqui merecíamos nada, porque pela graça vós sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ninguém aqui vai chegar no céu com glória da salvação, porque toda honra e toda glória vai ser dada a Jesus Cristo. A primeira coisa que temos que trazer à nossa memória é que nós precisamos saber quem Jesus é na nossa vida. Nós temos que ter convicção de quem é Jesus. E Jesus, naquele texto, ele diz, é um texto muito importante, porque ali vai falar sobre as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aquele texto está dizendo sobre o que é o principal para que a igreja carregue. Ele vai começar esse texto perguntando para os discípulos, quem dizes que eu sou? Porque todo mundo vai passar por esse texto, irmão. Todo mundo aqui vai chegar numa fase da sua vida que Jesus vai te perguntar quem que eu sou para você. Todo mundo aqui vai passar por um deserto, como o de João Batista, que quando vê Jesus chegando, fala assim, eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele o qual eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Mas alguns textos para frente, João Batista é preso,
E quando está no sofrimento, ele manda os discípulos dele pergunta se ele é Jesus mesmo, ou se virá outro. Porque nem aqui me visitar ele veio. Porque nem para me tirar daqui ele prestou. Porque nos momentos de luta é que nós temos que revelar quem Jesus realmente é na nossa vida. É porque nos piores dias nós temos que revelar o nosso melhor eu. E muitas vezes nós sabemos quem Jesus é nos dias bons. Mas Jesus está dizendo para nós aqui, quem que eu sou para você? Será que eu só sou a cura que você precisa? E se eu não te curar? Será que eu sou só essa provisão financeira que você precisa? Porque tem gente que às vezes vem, precisa de uma provisão financeira e Deus faz ou Deus não faz, depois some. Porque nós estamos o tempo todo atribuindo a glória de Jesus por aquilo que Ele pode fazer e não por aquilo que Ele é na nossa vida. E quem busca Jesus por aquilo que Ele pode fazer, nunca vai ter revelação de quem Ele é. Nós estamos, irmãos, querendo tocar muitas vezes as mãos de Jesus, sem primeiro, se prostrar aos pés dele. É por isso que quando a Bíblia diz que um certo homem chamado Jairo, a filha dele está morta dentro de casa, estava doente, já ia morrer, ele corre atrás de Jesus e ele se prostra aos pés de Jesus. Ele o quê, irmãos? Ele o quê, irmãos? E é claro que Jesus, irmãos, vai atender o pedido dele, por quê? Porque quem se prostra diante de Jesus chama a atenção do Mestre. E muitas vezes, irmãos, nós não estamos sabendo quem é esse Jesus. Um Jesus que não muda a nossa história. Um Jesus que não muda o nosso palavreado na nossa boca. Vai pegar só um pouquinho. Um Jesus que não muda a nossa mentalidade profana. Um Jesus que só revela, cura, batiza e salva e faz, mas que não muda o nosso caráter. E que não muda o nosso jeito de ser, irmãos. Eu não estou falando que você tem que, ser o ápice, não. Mas se você está vindo para a igreja e não está mudando nada, para de vir. Vai servir outra religião. Porque talvez você vai se sentir melhor lá. Pastor, o que é isso? Eu estou falando. Porque um Deus que não muda nada na sua vida não merece o lugar de Deus nela. Um Deus que não toca em você, que não motiva você, que não move as suas convicções. Para quê? Para quê, irmãos, estarmos num lugar onde nós não pertencemos a esse lugar? Não adianta estarmos na igreja, temos que ser a igreja. Deus está querendo que nós venhamos nessa noite ter convicção do que Ele fez na nossa vida, que foi o ápice da nossa vida, que é a salvação, que é a nossa vida diante dEle a cada dia. Para quê? Para que nós venhamos, irmãos, estar a cada dia mais tendo revelação de quem é Jesus na nossa vida. Precisamos, irmãos, ter uma transformação de vida. Vocês foram embora. Precisamos ter uma transformação de vida. Precisamos mudar aos poucos, mas ser contínuo. Porque às vezes nós queremos ir muito rápido, às vezes não vai dar. Mas se for 1% por dia, no final de 100 dias, será 100%. Intercede por mim aí, gente. Nessas horas o TDAH sofre. Eu estou tentando ser mais educado, gente. Onde eu estava? Quem Jesus é para nós. Porque, irmãos, nós precisamos ter entendimento do que a ceia simboliza na nossa vida. Nós precisamos evoluir no Senhor. Jesus pode fazer, mas se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo. A questão é onde nosso coração está. Porque você perdeu a alegria da salvação, filho. Você perdeu a alegria da salvação, filha. E quando a gente perde isso, a gente fica buscando ideais de Deus, onde Deus é o ideal. A gente fica buscando resultados de Deus, onde Cristo é o nosso resultado maior. Quando você começar a acordar pela manhã como João dizia: eu sou discípulo amado,
Ou melhor, ele escreveu sobre ele mesmo. João, o discípulo amado de Jesus. Sabe por quê, irmão? Você escreve aquilo que você tem revelação. A boca fala do que o coração está cheio. Quando nós temos revelação de quem Jesus é, irmãos, nós não nos deixamos levar pelo aquilo que Ele pode fazer. Porque se Ele fizer, se Ele não fizer, irmão, vai continuar do mesmo jeito. Precisamos ter, sabe, no nosso coração essa convicção. Segundo ponto. Primeiro ponto. Saber o porquê ceiar, amém? Trazer a memória. Segundo ponto, comer de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque todas as vezes que nós nos reunimos na ceia, nós estamos pegando um pedaço de Cristo e colocando dentro de nós. Por isso que nós somos um corpo, vários membros. E cada membro, irmãos, tem o seu lugar, cada membro tem a sua função. É por isso que muitas vezes eu já pequei assim, irmãos. Querendo que o dedinho que tira a meleca tem o mesmo valor do olho que vê. E muitas vezes, irmãos, a gente tem que entender. Ai, Deus, que o dedinho às vezes é inútil, mas é para limpar o seu nariz. Que muitas vezes, irmão, aquilo que você mais despreza, os pés às vezes, é o que te faz andar. Às vezes, sabe, você acha assim, se fosse para perder alguma coisa, eu poderia perder um pé, eu poderia perder um dedo. Mas você só vai saber o valor dele no dia que você perder. E nós temos que entender que nós estamos comendo de Cristo e colocando Ele dentro de nós. Porque eu acho que você já ouviu essa palavra que quando aquele povo estava comendo, irmãos, do maná, eles estavam pegando um pedaço do céu e colocando dentro deles. Por quê? Porque eles tinham que tirar o Egito que ainda estava dentro deles. E às vezes, irmão, nós estamos cheios de Egito dentro de nós ainda. E cada pedaço que nós comemos de Jesus vai arrancando um pedaço do Egito dentro de nós. Cada vez que nós vamos comendo um pedaço de Cristo, nós vamos tirando um pedaço do eu da gente. Porque ontem nós estávamos ouvindo uma palavra, eu achei incrível, quando o pastor Iago falou sobre João, porque João, ele é conhecido como discípulo do amor. O discípulo manso, humilde, calmo, sim ou não? Quando nós temos essa visão de João, a gente tem essa visão que João era aquele discípulo tranquilo. Mas a Bíblia chama João de filho do trovão. Olha para cá, irmão. Como que pode ser filho do trovão tranquilinho? Trovão faz o quê, irmão? Esse mesmo João teve uma experiência incrível com Deus, com Jesus Cristo lá no monte. O monte da transfiguração, onde ele viu Moisés, Elias e Jesus. E eles descem lá do monte. E agora eles vão ter um problema ali com o povo. Sabe o que João fala? João fala assim: Jesus, permita eu orar para que caia fogo do céu e mate esse povo. Tem hora que João assim... Esse é o discípulo do amor. Mas esse João, Jesus vira para ele e fala assim: você ainda não sabe qual espírito você está servindo. Porque eu não vim para julgar o mundo, eu não vim para matar, mas eu vim para dar vida para esse mundo. O João, filho do trovão, agora recebe uma revelação de quem o Filho de Deus é. E eu acredito que aquilo agora começa a transformar a vida dele. Porque quando você descobre quem Jesus é, começa a transformar o seu eu. Porque quanto mais você quer, sabe, ser transformado, mais você precisa se aperfeiçoar e aprofundar no que Jesus tem para a sua vida. E aí dá trabalho, irmão. É por isso que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque quanto mais eu como de Jesus, mais fome eu tenho. Quanto mais eu como de Jesus, mais fome eu tenho. Fala assim: eu vou apertar o cinto. Só um pouquinho. Por que sua fome de Jesus acabou?
porque você parou de comer dele. Que legal, né? Quem aqui também tem um mal igual o meu? Às vezes eu estou com fome, almoço, a fome passa. Jesus é na contramão. Quanto mais come dele, mais fome eu tenho dele. Por que então que a fome aqui no mundo é o seguinte: eu como, a fome passa. Jesus, eu como, a fome aumenta. Por que então que a minha fome está acabando, Jesus? Porque no mundo é o seguinte: se eu estou comendo, eu estou sendo saciado. Mas Jesus é o seguinte: quanto mais eu como, mais eu vou querer dele. Aqui é o seguinte, irmão: se você para de comer de Jesus, menos fome dele você tem. Por isso, quem tem, mais será dado. Mas aquele que não tem, até o que pensa que tem, será tirado. Quem já percebeu que as pessoas que mais precisam de Deus são as que menos procuram? Você fala assim: nossa, fulano podia estar no culto hoje, senhor. Nossa, ciclano está passando tanta luta. Sabe por quê, irmão? Porque não está comendo. O que você tem que fazer? Dá um pedacinho para ele. Porque se ele comer um pedaço, ele vai querer comer tudo. Só que o problema é que nós não estamos levando esse pedaço para ninguém. Porque nem nós estamos comendo. Encerro. Beber de Cristo. Hoje é dia de beber de Cristo. E a água tem 3 funções. Não tem mais tempo, eu ia falar mais coisas, mas eu não tenho tempo. Mas a gente continua, amém? Nós estamos com pressa, estamos querendo chegar mais longe no nome do Senhor. Deus está me treinando para isso. Vamos para cá. A água serve para hidratação. Um ser humano que não bebe água, ele perde a vida. É por isso que nós temos que beber água. A gente precisa estar sempre nos hidratando, tomando água, para que a gente tenha saúde, para que a gente vai avançar, para que a gente consiga ir mais longe. Mas a água também, ela tem um símbolo também de limpeza. É o dia da gente banhar nas águas de Deus. É o dia da gente, sabe, lavar a nossa alma. Quem já ouviu essa frase, né? Eu preciso lavar a minha alma. Então hoje é dia de lavar a sua alma, de se lançar nas águas profundas de Cristo, de saber quem Ele é, para onde estamos indo, qual é o seu propósito de estar aqui hoje. A água que mata a minha sede é um rio inesgotável que corre do trono de Deus. A água que mata a nossa sede é o rio inesgotável que flui do trono de Deus. E esse rio pode nos limpar, nos hidratar e nos fazer avançar. Hoje é dia de lembrarmos o que Ele fez por nós, irmão. Louvado seja Deus porque enviou Jesus Cristo. Porque se dependesse de mim e de você, nós não estamos salvando nem o nosso vizinho, nem o nosso irmão, mas Jesus está olhando para quem nós estamos desprezando. Jesus está olhando quem muitas vezes estamos desprezando. Ei, hoje é dia de você colocar sua vida diante do Senhor e entender que Jesus é esse. A água que mata a nossa sede, o pão que nos alimenta, o pão vivo que desceu do céu, aquele que pode, sabe, trazer para você hoje essa paz que Ele está ministrando no seu coração, e sairmos daqui preparados para aquilo que vamos viver nesses 6 meses, em nome de Jesus, porque Deus vai trazer sobre nós. Em nome de Jesus eu vou trabalhar para isso, eu vou orar para isso, para que nesses 6 meses nós tenhamos entendimento para onde nós estamos indo como igreja. Não interessa, irmãos, se vamos demorar a chegar lá, mas o importante é que chegaremos, que seremos uma igreja geracional, que nossos filhos vão entender isso aqui, que nós vamos transmitir essa mensagem dentro de casa, nós vamos transmitir essa mensagem para aqueles que estão chegando, para aqueles que vão sair, nós vamos transmitir essa mensagem para que todos saibam que nós, no dia de ceia, que nós temos uma visão, que nós temos que trazer à memória aquilo que Cristo fez por nós, e Ele fez para nos garantir a nossa salvação, Ele fez para nos garantir intimidade com Ele, entrarmos, sabe, livremente na sala do trono.
Fala para alguém, você pode mais. Você pode ir além, amém. Ô irmãos, não nada na água rasa enquanto você pode ir no fundo. Olha para cá. Você pode ir mais profundo em Deus. Você pode sair daqui hoje decidindo ir mais profundo em Deus. A minha oração é para que essa ceia hoje traga a você, sabe, sentimento de profundidade, que você queira se aprofundar em Deus, que você queira, sabe, nadar, sabe, em outras águas, águas que vão te limpar, águas que vão te purificar, águas que vão trazer sobre a sua vida, sabe, vontade de se aprofundar em Deus. Que esse pedacinho de pão venha trazer uma fome tão grande em você, que você não vai se contentar, sabe, simplesmente comer o pão aqui, mas você vai comer pão em casa, você vai, sabe, fabricar pão para entregar pão para os outros, você vai fazer uma padaria espiritual, para que outras pessoas se alimentem de Cristo também. Daqui um dia vai ser o seu irmão aqui dentro dessa igreja, daqui um dia vai ser seu pai, a sua mãe, seu marido, a sua esposa, daqui um dia vai ser a sua família, sabe, todos eles com fome de Deus, irmão. Eu profetizo que vai ter momento na sua casa que vocês vão reunir para jantar, e quando vocês começarem a orar, vocês vão ser tão tomados do Espírito Santo, sabe, que ninguém vai tocar na comida, sabe, física, todo mundo vai começar a comer comida espiritual. Quando vocês olharem as horas, vai ser 1h da manhã, 2h da manhã, e vocês perguntando um para o outro: o que aconteceu? Eu não sei, mas a fome passou, porque eu tenho fome de ver a glória do meu Pai. Que a sua casa seja carregada da glória de Deus, que a sua família seja carregada da glória de Deus, que você venha ter entendimento que o Espírito Santo, Ele quer fazer na sua história, Ele quer te dar fome e sede de Deus, Ele quer fazer a sua família ter fome e sede do Espírito, Ele quer fazer você comer de Cristo e ter revelação dEle. Ei, sai daqui hoje fortalecido no Senhor, sai daqui hoje preparado para se aprofundar nas águas do Espírito, saia daqui hoje fortalecido para algo novo da parte de Deus. Receba fortalecimento agora, receba unção de Deus agora. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai desanimar, porque fome e sede está fluindo agora, está fluindo fome, está fluindo sede, está fluindo fome, está fluindo sede do Espírito Santo de Deus. Eu tenho fome, eu tenho sede. Ei, receba a fome de Deus, receba a sede. Oh, meu Deus do céu, Espírito Santo de Deus está aqui, irmãos. A sua família, a sua casa, o seu ministério vai ter fome. Fome e sede desse Deus. Se prepare para orar mais a partir de hoje. Se prepare para jejuar mais. Ah, mas não está tendo nem propósito na igreja. Ah, mas ninguém está em propósito. Mas eu estou num propósito com Deus. Ei, você está indo no monte para quê? Eu não sei, eu quero mais do Senhor. Eu quero buscar mais a presença. Eu quero buscar mais a glória dEle. Quem come e bebe dEle não vai parar. Ei, os vossos pais comeram do maná e morreram, mas vocês que comerem, ah, meu Deus do céu, vocês que comerem de mim, vocês não morrerão, vocês vão comer e não vão morrer. Oh, Elias comeu, bebeu e caminhou 40 dias. Se ele comeu de um pão que era físico, imagina você nessa noite comendo de um pão espiritual, de um pão, de uma água que vai te dar força para caminhar. Oh Deus, tenho fome, tenho sede de ti. Oh Deus, tenho fome como um deserto por ar.
Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu... Ah, Deus. Feche os seus olhos. Vem sobre mim, eu me sinto seguro. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. E onde eu vou, te levo comigo, amado. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. Eu te levo comigo, eu te levo comigo, amado Jesus. Eu te levo comigo, eu te levo comigo, amado Jesus. Tu és o mais amável, o mais desejável. Todos te amam. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Tu és o mais amável, o mais desejável. Todos te amam, todos te amam. Tu és o mais amável, o mais desejável. Todos te amam, todos te amam. O mais amável, diga isso. O mais desejável, todos te amam, todos te amam. E és o mais amável, o mais desejável. Todos te amam. Feche os seus olhos. Eu te levo comigo, eu te levo comigo, amado Jesus. Restaure em nós, Deus, fome e sede do Senhor, a ponto de nada nos distrair, Senhor. Nós queremos mais da Tua presença.
Em nome de Jesus, Deus. Podem passar servindo a ceia. E você que vai ceiar, toma o cálice, tome o pão. Amém. Aproveite esse momento para você adorar o Senhor. Esse é o momento de você restaurar a sua aliança com Jesus. Uma nova aliança. Oh Deus. Oh Deus, purifique-nos, ó Pai. Santifique-nos, ó Deus. O mais desejável, todos te amam. Porque quem come e bebe de mim, esse tem parte comigo. Porém, quem come e bebe de mim, esse tem parte comigo. Esse é o momento de fazermos parte de Cristo. Porque quando você não come, quando você não bebe, você está se desligando. Você não está se conectando. Você precisa de força para caminhar. E como você vai receber força? Colocando o seu coração diante do Senhor. Se arrependendo, comendo, bebendo e prosseguindo diante do Senhor. Nós não vamos ceiar, Pai, por aquilo que nós merecemos, mas por aquilo que o Senhor, por aquilo que o Senhor fez. A minha justiça é o Senhor. Ah, Deus, não é pelos meus atos, nem os atos dos nossos irmãos que estamos aqui. Nós não estamos aqui para lembrar o que fizemos, ó Pai, mas estamos aqui para lembrar o que o Senhor fez. O Senhor deu direito de vida eterna para o pobre pecador, aquele que justifica o ímpio dos seus pecados, aquele que justifica o ímpio que estava condenado. É isso que vamos declarar hoje no mundo dos espíritos, que nós somos justificados pela nossa fé, e ao comer do pão e beber do cálice, nós vamos receber renovo do céu, nós vamos receber fortalecimento do Espírito Santo. Porque nós queremos ter uma vida de santificação, irmãos. Nós queremos nos santificar no Senhor. Santificai-vos, porque os céus estão esperando para manifestar a glória dele sobre você.
Se separe para o Senhor agora. Abra a sua boca. Fale para Ele: obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou Jesus Cristo. Oh, João foi aquele que escreveu: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que tal maneira é essa maneira? Que ele tinha revelação. Ele tinha uma revelação de um amor tão profundo que transformou o filho do trovão em um filho do amor, o amado do Senhor. Talvez você ainda tenha muito do trovão dentro de você, mas é hora de você receber do amor de Deus. O amor de Deus vai acalmar o trovão e vai trazer você reclinar a cabeça no peito de Jesus Cristo também. Passou para todo mundo? Se alguém tiver ficado sem ceia, é só levantar a mão. Só levantar a mão. Amém. Glória a Deus. Vamos servir uns aos outros, irmãos. Vira de cabeça para baixo assim, ó. Dá uma balançadinha para. E aí você abre de cabeça para baixo e faz uma bandeja para você servir alguém, amém? Sirva alguém próximo de você. Olha, eu tenho comunhão contigo. Meu presente de aniversário. Parabéns. Eu tenho comunhão contigo, cara. Aleluia, Deus. Aposto que você nunca recebeu um pão de ceia de aniversário. Viu? O maior presente de todos. Oh, Deus. Segura esse pão e diga comigo assim: levante para o céu o pão. Diga: esse pão é o símbolo do corpo de Cristo. E eu aprendi hoje que eu não estou ceando pela minha justiça, mas sim pela justiça de Cristo. E é nessa confiança que eu vou comer esse pão. E ao comer desse pão, vai entrar em mim mais fome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quando você comer esse pão, saúde vai manifestar no seu corpo. Você não vai adoecer, você não vai ficar enfermo. Você vai ganhar imunidade em nome de Jesus Cristo. Porque você tem que viver muito ainda. Você vai comer esse pão e as doenças vai sair do seu sangue, dos seus ossos, do seu corpo. Saúde de Cristo. Tem pessoas que vão comer desse pão e dores vão cessar instantaneamente, porque nós vamos comer apoderando-se da palavra. Pelas suas pisaduras nós somos sarados, Senhor. Sarados. Pode comer dizendo graças a Deus. Enquanto você come, já vai abrindo aí o cálice. Faz assim, ó. Faz. Ele sofreu para que a gente venha ter alegria. Como eu gostava, irmão, quando a gente tinha o nosso projetor e a gente passava, sabe, aquele momento ali de Jesus sendo crucificado. Mas eu quero que o Espírito de Deus passe na sua mente aí no telão espiritual. Que você visite agora aquele momento de Jesus Cristo no Getsêmani, aonde ele estava vendo o seu sofrimento. E ele diz assim: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. E nós lemos o texto hoje que agradou Deus de moê-lo na cruz do Calvário, porque aquele momento que estava sendo moído era o meu pecado e o seu pecado. Era aquilo que nos afastava de Deus, e por isso Ele nos deu o ministério da reconciliação.
E hoje temos paz com Deus por intermédio de Cristo Jesus. Ah, Jesus, podemos acessar agora a sala do trono. Restaura as nossas forças, Deus, porque às vezes na caminhada as nossas pernas se cansam. Nós pensamos em desistir, em desanimar. Nós perdemos fome e sede do Senhor. Mas nessa noite derrama sobre nós, Espírito Santo, fome e sede do Senhor. Nós viveremos os dias de mais glória da nossa vida. Os dias de mais presença não ficaram no passado, mas estão no futuro nos esperando. Os dias de mais presença não ficaram lá atrás, mas estão no futuro nos esperando, para vivermos coisas maiores em Deus. Está na frente de nós. O diabo está dizendo para algumas pessoas que acabou. E cadará sermina. O diabo está dizendo: bom era aquele tempo, bom era aquela época. Deus está dizendo para nós aqui nessa noite: bom é o futuro que está te esperando. Bom é ainda a glória que eu vou manifestar no meio de vocês. Se prepara, gerando vidas, porque a glória da segunda casa vai ser maior. Pelo amor de Deus, diga glória a Deus, aleluia. Vai ser maior a glória. O seu futuro está te esperando, com uma presença que você nunca viveu. Ah, você vai curar os enfermos. Ah, você vai expelir demônios. Ah, você vai viver coisas em... Oh, meu Deus. Estados te esperam, nações te esperam. Ei, não desanima, porque grande é a obra que Deus tem sobre a tua vida. Paulo passou 15 anos no deserto da Arábia, mas voltou como um grande apóstolo pregando. Ei, o tempo não pode apagar a promessa de Deus da sua vida. Eu estou sentindo de Deus de dizer isso aqui. Vai descer fome e sede sobre nós, igreja. Pessoas vão começar a me mandar mensagem no meu WhatsApp: pastor, me empresta a chave da igreja, que eu tô querendo ir para lá 3 horas da manhã orar. Eu tô querendo buscar mais a tua presença. Eu tô querendo buscar mais a Deus. Você vai começar a fazer propósito um monte sozinho. Você vai começar a buscar mais, você vai jejuar mais. Fome e sede vai ser liberada sobre nós. Levanta esse cálice e diga comigo: esse é o cálice da nova aliança. Isso não te alegra não, irmãos? Quem é casado aí? Glória a Deus. Imagina todo mês seu maridão chegando com aliança nova. Oh, é o que Jesus faz com a gente. Toda vez que comemos e bebemos em memória dele, ele nos dá uma nova aliança. E as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Ei, nem Deus lembra do pecado que você ainda está lembrando. O que ficou, ficou para trás. É momento de ir para frente. Uma nova história, meu querido, um novo tempo. Uma nova história o Senhor está escrevendo para você. Esse é o cálice da nova aliança. Diga comigo: quando eu beber, eu vou declarar no mundo dos espíritos que o Pai dos espíritos me justificou pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Ele entregou o mais precioso quando eu não valia nada. Ele entregou a maior oferta quando merecia o castigo. Ele é bom, e a sua bondade dura para todo sempre. Enquanto você beber, você será uma declaração no mundo espiritual. Tetelestai. O diabo não pode te acusar, meu querido. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Pode tomar dizendo graças a Deus. Graças a Deus por Cristo Jesus.
Eu não controlarei. Acende e acende o fogo, e eu não resistirei. Queremos mais, não quero. E acende o fogo em meu coração, e eu não controlarei. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar. Não há outro lugar. Em teu amor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor do nosso Deus eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em tua casa, em tua vida, em tua família. E eu te libero para viver os melhores 6 meses da sua vida. Eu te libero para que até dezembro, dia 31 de dezembro, você esteja nesse altar contando o testemunho daquilo que Deus fez. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Vão em paz, que o Senhor vos abençoe. Mas olha para a cara de quem vai pagar o seu lanche hoje. Vai lá, eu vou comer com você hoje. Oh, aleluia! Que eu quero estar. Não há outro lugar que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar que em teu amor, em teu amor. Teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida.
Estou firmado na rocha, nada me avançará. Estou firmado na rocha e nada me abalará. Estou firmado na rocha e nada me abalará. Estou firmado na rocha e nada me abalará. Estou firmado na rocha. Estou firmado na rocha e nada me abalará. Estou firmado na rocha e nada me e nada me abalará. Estou firmado